Então, o João está perguntando sobre tudo que está ocorrendo no planeta, né? Enfim, essa energia densa que tem no planeta e, em alguns momentos, o mal se destacando, né? Fazendo muitas coisas ruins acontecendo no planeta. Muitas coisas ruins acontecendo no planeta. Então, ele está perguntando, e ele leu o Bhagavad Gita, traduzido por um discípulo do Yogananda. E no Bhagavad Gita, né, Krishna fala sobre se o mal, que a gente tem que combater o mal, tem que eliminar o mal, né? Enfim, combatê-lo de alguma forma, de forma ativa, né? Então ele está perguntando como que o Swamiji, como que a linhagem, como que entende essa questão, essa percepção, né, de estar ativo e combater o mal, né? O mal com força, de alguma forma, assim. So he's asking everything that's happening in the planet, like this gross energy and the evil that is happening in the world, all the bad things that are happening in the world. What's our duty with that? Because he read the Bhagavad Gita translated by one of Yogananda's disciples, and from what he understood, like Krishna is urging Arjuna to fight evil, to be active and to fight evil, to fight evil with force, with power. And for him, who comes from the Maya dance, for him it's a bit strange, these instructions. So he wants to understand your view on that, and also it's like the lineage's view on this matter. There is a flow of nature, flow of Shakti, or flow of divine. According to the flow, the human should reach ultimate goal or make, to make themselves like super happy, ultimate happiness. Every person should have. But many people, they entangle with this external impurities. And this impurity sometimes this much mass big happen. Like normal, the society is affected with that. And because of this, sometimes the flow of nature could stop. So Lord Krishna, yeah, please. Então, existe fluxo da natureza, fluxo de Shakti, fluxo da criação de Deus, né? E nesse fluxo, ele leva todo ser humano a atingir a felicidade suprema, né? O fluxo natural, né? Nós atingirmos e vivermos essa felicidade suprema. Mas o ser humano, ele acaba, enfim, se apegando, se emaranhando nesse mundo, nessa criação, de uma forma tão forte, né? E acaba tendo todas essas impurezas, né? Todas essas impurezas, e que no momento assim que tantas pessoas acabam também vivendo isso, que às vezes, coletivamente existe coletivamente muitas pessoas compartilham dessas impurezas, e isso pode acabar acarretando que esse fluxo natural, ele seja interrompido, esse fluxo natural de chegarmos à alegria suprema, ele seja interrompido. So what happened with people are
when they are under this flow, this impure flow, even they don't recognize if something is happening wrong. Normal person cannot. Maybe they know, but even then they don't know then what is right. Some people like Krishna, like Jesus Christ, or Rama, or some very great rishis, they only recognize something is happening bad. And then they try to reduce this impurities so the natural flow you run properly and every person can realize ultimate truth and can become super happy or peace and enjoy the life. Então, as pessoas, em geral, muita gente não consegue, não tem o discernimento para entender o que é o certo, o que é o errado, né, como fazer as escolhas corretas. É muito difícil até de identificar o que é o mal, o que é o bem. Né? Isso é algo que é muito, para muita gente, é muito difícil entender. Né? Para nós mesmo, é difícil entender o que é o bem, o que é o mal, qual é o meu caminho, né, que eu devo seguir. Mas tem pessoas, seres como Krishna, como Jesus Cristo, como Rama, como outros, como os rishis, né, como sábios, que eles conseguem identificar, eles têm acesso, eles conseguem identificar essas impurezas, né, o que deve ser eliminado. Né? Então, eles conseguem entender o que deve ser eliminado para que esse fluxo natural possa ser restabelecido. So according to the time, situation, atmosphere, they have to take different actions. So this actions is not always like eternal in every time. Like Ram, at that time atmosphere was very different. And according to the time, situation, environment, atmosphere, he has to take different decisions, different way. And then Krishna came. At that time, he has to do this war because was no options. And he tried to find many options, but ultimately he found there is no options. Options is war. And in this war, the people, like having too much impurity, too much ego, too much anger, jealousy, even they are not ready to, to become good. And because of them, the good person, the sadhak, they could suffer. And the atmosphere can become more worse. So that's why Lord Krishna has to take actions. This war is very necessary. If these people continue, then atmosphere can become more worse. And this much worse, even they can destroy everything. Então, coisa que a gente precisa entender é que cada momento, cada época, cada circunstância é um tipo de ação, um tipo de resposta
para cada momento, não é algo universal que vale para todos os momentos. Então, na época de Rama, né, quando Rama era o rei, quando Rama estava no poder, ele tinha certas formas de certas decisões que ele tomava. Quando veio a época de Krishna, Krishna também, ele entendeu que ele tinha que tomar um outro caminho. Ele tentou de muitas formas evitar a guerra, e o Mahabharata mostra isso, de muitas formas ele tentou evitar a guerra, tentou ver com que o mal mudasse, com que eles enxergassem o que, né, suas impurezas e se de alguma forma, né, se mudassem, mas ele viu que não era possível. A única forma de resolver isso era através da guerra. Porque aqueles que estavam do outro lado, eles tinham muitas impurezas, tantas impurezas que eles não conseguiam nem reconhecer que existia um outro caminho. Então, Krishna, ele realmente entendeu que se continuasse dessa forma, se o mal, se a outro lado eles continuassem no poder da forma que estava, aqueles que o lado bom, os que estavam, os praticantes que estavam celebrando a vida e querendo carregar esse amor adiante, eles já estavam sofrendo, né, pelo mal. E se deixasse a coisa continuar da forma que estava, ia ficar muito pior. O mal ia tomar conta. Então ele entendeu que a guerra, eliminar, cortar o mal pela raiz. Ele entendeu que essa era a única forma de resolver a situação naquele momento. So at that time, a good person like to do good, who like to follow the flow of nature, the right flow, perfect flow of nature. But because of these people, these bad people means like who have a lot of impurities. They won't allow them to make them happy. Então, naquela época, naquela circunstância, as pessoas ditas boas, que estavam praticando, estavam seguindo esse fluxo natural, elas estavam sendo perturbadas pelas pessoas más, que são essas pessoas, no caso, com muitas impurezas, muitos samskaras, né? Eles estavam sendo perturbados e não conseguiam realmente seguir nesse fluxo natural de felicidade, porque o mal estava muito forte, perturbando muito a paz e a felicidade deles. Yes. So it is because he understands that we need to stop that. Who is trying to go right path, right way, trying to follow the law of nature, the divine law of nature. But these greedy people, they are disturbing. And then Krishna decided to do this war. Krishna was very, very kind from inside. He was the most kind person. Each actions, whatever Krishna did in his life, every action was meaningful actions. He did not do anything in his life what is no meaning. Então, as pessoas, né, de um lado tinha as pessoas que estavam seguindo esse fluxo natural, esse fluxo de divino, né? Quanto do outro lado, as pessoas com muita ganância, querendo muito ego, muito orgulho, querendo poder, estavam perturbando a eles, né? E Krishna, ele entendeu que a guerra, eliminar o mal, era a única forma de fazer isso. Mas a gente precisa entender que Krishna era muito bondoso, tinha muita bondade dentro dele. E cada ação, a vida inteira dele, cada ação que ele tomava,
tinha um significado muito grande. Sempre tomava as ações, ele baseado, enfim, no que ele acreditava, no que ele entendia, né? Então, não tomava as ações simplesmente por uma reação, né? Ele era tudo muito planejado, ele sabia o que estava fazendo. E sempre com essa bondade que ele tinha dentro dele, que ele era. In each actions, he tried to protect the humanity and protect this flow. Então, em cada ação dele, ele tentava proteger a humanidade e proteger esse fluxo. A gente está falando desse fluxo natural da vida. At the present, at the present also situation is very worse. Nobody thinking about the humanity, nobody thinking about the nature. There is big competition. Competition for, if America having 100 atom bomb, I should have 200. If China having 500, I to Germany, another, they say I have more. Where they are going, what they would like to do. They are trying to, all countries, all leaders, they are trying to harm each other. In this situation, maybe some great people try to, if it is suppose it is something happen like that, how many years we can be on this planet? You see in Brazil, people are greedy. They are trying to cut whole rainforest. All whatever minerals, valuable things in the earth, they are trying to greed. What they will do? If suppose maybe some person having, people are, I have 1 million and then I have 2 million, 5 million, 10 million. They cannot eat the money. We are destroying nature. Now it is hard to find a organic food even. This is happening. In this situation, definitely someone take very strong step to destroy these kind of people who having this kind of thinking. Kalki. Kalki. Então, Swamiji está dizendo que no mundo hoje, a situação que a gente está vivendo, ninguém está preocupado com a humanidade. A gente não está preocupado com a humanidade, com a natureza, né? Nossos líderes, enfim, os países. Se os Estados Unidos têm, sei lá, 100 bombas atômicas, nós temos que ter 200 bombas atômicas. Se a China tem 500, a gente tem que ter 1.000. É uma competição, a gente está preocupado em competir, em ter mais, né? No Brasil, a gente vê, por exemplo, a destruição das nossas florestas, né? Destruindo as florestas para ter mais, ou se tem minerais na terra, a gente vai destruir o que for, cavar o que for para a gente ter mais, para a gente passar de 1 milhão para 2 milhões, de 2 milhões para 5 milhões, 5 milhões para 10 milhões. Mas a gente não pode comer esse dinheiro, a gente não come esse dinheiro. Hoje em dia é muito difícil encontrar comida, alimentos, vegetais, frutas que não estejam contaminados, que seja orgânico, que seja puro. Então, o que a gente está fazendo? Então, hoje, na situação que a gente está vivendo, é necessário que alguém intervenha, é necessário essa ação para intervir, porque do jeito que a coisa está, quanto tempo a gente vai sobreviver nesse planeta? Quanto tempo mais a humanidade vai poder continuar vivendo dessa forma?
Now situation become, because of these people, these impurity, greed, even simple people is very difficult to survive. Very difficult situation at the present. Então, por causa dessas pessoas, dessas impurezas, da ganância, é muito difícil até para alguém que leva uma vida muito simples sobreviver. Até para alguém que simplesmente quer levar uma vida simples, tá também difícil de levar essa vida. Very difficult to work for humanity, to work proper way. The system has become that you have to lie, you have to cheat, you have to involve in the corruption. If suppose someone would not like to, this kind of things, but he cannot survive. Então, a situação é tal que as pessoas precisam mentir, precisam trapacear, precisam se envolver em corrupção. Né? Se a pessoa não mentir, nem que seja uma mentira pequena, a pessoa não mentir, ela não vai sobreviver no trabalho, onde for, na família. Né? De todo momento, a sociedade está de uma forma que a gente precisa mentir, precisa trapacear, precisa, não tem como ser verdadeiro. So in this situation, I don't know who will be the part of. I think at the present we need many Kalki. One Kalki cannot do anything. We need this transformation. And one thing is very important. This revolution, what I think, this is my feeling. This divine revolution only can come when people wake up. We need to wake up. Then when person wake up, then is something. The solution is not just to destroy. This is not solution. Some people wake up and they try to wake up others. And then like a Vaicharik Kranti, like a Kranti is like a revolution. Like in thoughts. Then is possible. Então, na nossa situação atual de sociedade, né? Antes eu tinha mencionado que a gente precisa de alguém, né, para fazer essa ação. Eu mencionei Kalki. De acordo com as escrituras, Deus tem 10 encarnações principais, né, que uma delas foi Krishna, Rama, Buda, em todas as encarnações. E a 10ª, que é a última, é Kalki. Né? Então eu mencionei Kalki. Então o Swamiji está dizendo que na situação atual, é muito difícil só um Kalki resolver a situação. Precisamos de muitos Kalkis, precisamos de muitas pessoas despertas. Então a forma é muitas pessoas se despertarem, atingirem, né, esse alto nível de consciência para elas poderem afetar aqueles ao seu redor, né, para a gente ter uma transformação do pensamento. Porque a solução não é eliminar, não é destruir. A solução é transformar o pensamento. Mas não através de uma pessoa, através de muitas pessoas que se despertam. Yes, so I always, in my satsang, I try to invite people. If they can become part of this divine
transformation. If they are doing something, first thing is that they have to change themselves. I am not telling that you should change others. First you will. This is also like kind of transformation. According to the Shaktipat system, if you are living very high state of consciousness, your energy can impact others, affect others. If suppose there is like a mass collective consciousness, it's possible something can happen. Otherwise, only there is war is the ultimate, like a war of the solution. But even then, war is not solution. How many people you can kill? So, revolution should be in our mind. Every person start to, And in our heart. yes, in our heart. We need to understand, and then we need to feel. Then mind automatically will change. Então, nos satsangs, Swamiji sempre convida as pessoas a fazerem parte disso, a fazerem parte desse movimento, dessa revolução, dessa transformação. Mas ele não está dizendo que a gente tem que transformar os outros, a gente tem que nos transformar. Nós precisamos dessa transformação, passar por essa transformação. Não simplesmente apontar, vocês têm que mudar. Né? Nós temos que mudar. De acordo com o sistema Shaktipat, quando nós nos elevamos, quando a nossa consciência, nosso nível de consciência, a gente afeta todos aqueles à nossa volta. E a única forma de mudar na situação que a gente se encontra é assim, de criar uma consciência coletiva elevada. A única forma de mudar. Senão, outra forma vai ser a guerra. Mas a guerra não vai resolver nada. O Swamiji falou quantas pessoas a gente consegue matar. A guerra não vai trazer nenhum resultado. Então, realmente, a única forma é elevar a consciência do coletivo. Mas primeiro, em cada um de nós. Cada um olhar para dentro e entender onde estão as minhas impurezas, onde estão a minha ganância, o meu ego, o meu orgulho. Onde que isso está dentro de mim? No momento que eu mostro isso. Aí, aos poucos, ir limpando, para poder refletir também no coletivo. So, like many countries did this kind of different kind of weapons increasing. But nobody is telling that this is not solution. Solution is how we can develop the humanity. They can make many rules, regulations, the country. They think with rules, regulations, law, we can change it. Bad people, they always trying to find the another way of suppose, to do something bad. It has no end. End only possible when how we can develop the humanity, how we can love the neighbors, how we can, and how much like money, energy we are, wasting on this fighting, armies, these and that. If they have little bit viveka, it all together,
if they start to think about the humanity, maybe we will have less money, we can be more happy. You know, every person thinking, but these people are this much greedy, they need only power. Many bad leaders, they are, because they are greedy for power, they are using religions. In the name of religion, they are, this is not the solution. Então os países, no momento, estão numa corrida armamentista, né, se armando mais, se fortalecendo mais para poder combater um ao outro, né, mas isso não é a solução, né? Os países podem criar regras, mais leis, mais controle, mas o mal sempre encontra uma forma de driblar os controles, as leis, as regras, né? E, enfim, esse não é a solução. A gente precisa primeiro, enfim, aprender a amar o nosso vizinho, amar o outro, né? E precisa de uma revolução realmente de consciência, uma revolução interna, porque nenhum desses líderes está pensando no bem da humanidade, estão pensando no bem, primeiro seu, dos seus próximos, do país, né? Não da humanidade. Realmente não precisa estar gastando muito dinheiro e muita energia, né? Todo dinheiro e energia para se armar cada vez mais, para se fortalecer, né? Pela ganância, quando na verdade a gente poderia viver com muito menos e ser muito mais feliz. A gente não precisa de muito para ser feliz, não precisa de nada para ser feliz. Com pouco dinheiro a gente pode ser feliz, não precisa acumular, se fortalecer para atingir essa felicidade. Esse é o trabalho da linhagem Cida Mandioca, no mundo inteiro, especificamente no Brasil, é o trabalho da Cida Mandioca no Brasil e desse Ásia. Então, quem vier morar aqui nesse Ásia, esse é o trabalho também de quem vier morar nesse Ásia, por extensão, né? Está inserido no vórtice da energia desse movimento. Porque seriam todo mundo bem-vindos. Morando a nos ajudar nesse alavanco, né? Nessa era. Temos uma ferramenta potente, poderosa, rápida, eficaz. Em si, muitas pessoas entrarem com essa ferramenta, elas poderão ajudar. Todos nós podemos ajudar muitas pessoas. Eu peço também a colaboração de muitas pessoas. Life is beautiful. Life is blissful. We can enjoy this life. God sent everyone to enjoy. God is our Father. God is our mother. Every father, they expect my children, they should enjoy the life. God is Almighty Father, Father of all. God cannot give any, from his side, he cannot give any kind of things so their children suffer. But we are suffering. Sometimes people ask, we are suffering. We are suffering because we are not in right track. We lost the track. That's why we are suffering. We need to come back on this right track. And this is our duty. God gave everything. But we need to come on right track. God gave hand. You can do good work, or you can kill someone, or you can do seva.
If you have impurity, you can kill because greed. If you are very good, you can serve others, you can help others. And is same. Stone, you can, with this stone, you can make a person happy. With this stone, you can make a person unhappy. So God gave everything. If you would like to enjoy, if you come on the right track, you will enjoy. If you go out of the track, you will suffer. So because of this impurity we develop somehow, so we make our life as a hell. We are responsible for that. And also we can change because we born with this potential. Anytime we can change. When you wake up, you can change. So we need to wake up the world. Shaktipat system, these masters, they say, this is a very like a, you turn on the light, the prakash, you can see. This is the, we can say, very, very advanced system. Just wake up. We have this inner potential. We have this power. If you wake up, you can change. Então, nós viemos, Deus nos enviou para nós termos alegria, para nós desfrutarmos essa vida da bem-aventurança. E Deus é o Pai, Deus é a Mãe. E é natural que o Pai, que a Mãe queiram que nós desfrutemos da alegria, da bem-aventurança, que a gente seja feliz. Deus não criou sofrimento, Ele não nos trouxe aqui para sofrer, não foi criação dele. Mas nós estamos sofrendo, por causa dessas impurezas, por causa que nós não conseguimos, enfim, essas impurezas, esse apego, esse emaranhamento com a criação. E, na verdade, basta que a gente desperte, basta que a gente acorde, que a gente vai poder desfrutar disso. Então, de acordo com o sistema Shaktipat, antes disso, na verdade, Deus nos deu uma mão, duas mãos, na verdade. Nos deu duas mãos. E a gente pode usar essa mão para plantar, para fazer o bem. A gente pode usar essa mão para pegar uma arma e matar alguém. A gente tem que entender o que a gente quer, o que a gente deve fazer. Deus nos deu uma língua. A gente pode usar essa língua para fazer o bem, para falar coisas boas para as pessoas. Ou a gente pode usar a língua para trazer sofrimento para as pessoas, trazer alguma coisa ruim. A gente precisa realmente despertar, a gente precisa despertar, a gente precisa acordar. E de acordo com o sistema Shaktipat, é como acender a luz, esse despertar, é mudar a chave, trazer a luz para iluminar toda essa escuridão. É algo simples, simplesmente acender a luz, despertar, acordar. Actually, God is always with us. What God would like to do with us, God is doing. But we become
this much busy in this external world, this much entangled with these impurities. So you never, we cannot listen the voice of God, or we can say the instruction of God. We need to little bit still think what we are doing. Maybe if you stop where you are running, maybe you can hear the God's voice, or the God's instruction, or the flow of this divine nature. Então, na verdade, Deus está sempre com a gente. Ele está sempre nos guiando, nos dando instruções, ele está sempre presente. Mas a gente está tão atarefado, tão emaranhado, apegado ao mundo, que a gente não tem tempo, nem... Enfim, não estamos com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para ouvir as orientações. Então a gente precisa só um pouco assim diminuir, né, parar um pouco, para a gente realmente conseguir ouvir essas vozes, ouvir essa instrução, essas instruções, e entender qual é o fluxo natural que a gente deve seguir. Porque Deus está sempre presente com a gente. Like she saw the golden ball. God is trying to clean, but we all the time throwing dust, making it unclean. So how we can enjoy this golden ball? Como a Aidel trouxe essa ideia da mão de Deus, né, essa bola de ouro que Deus está tentando limpar, né, mas a todo momento a gente está coletando mais sujeira ainda, né, está dificultando o trabalho dessa limpeza. Então, como é que a gente vai se purificar? A gente não está sempre coletando mais impureza. É desfrutar. E desfrutar. Pela pureza que a gente precisa. Pela pureza que a gente precisa. No fim, vai sempre desfrutar. So every person, I always request them little bit think what you are doing, what we are doing. If you think, many things come out, many answers can come out. And many, many detail can come out. If suppose in this room there is some like a bad smell, suppose. And by so there is nothing you cannot see. But if you try to see in detail, and everywhere you will find something is wrong there. Something is developing in me, in us, in all of us, who is disturbing. And what is disturbing you, you need to take it out from our life. Then you will be happy. Então, no satsang, o Swamiji sempre aconselha as pessoas a pensarem mais profundo, pensarem um pouco, né? Também ir a fundo com os pensamentos, com os questionamentos, que a gente vai encontrar muita coisa. Então, daí que vem o entendimento. Se, por exemplo, a gente está aqui no domo e começa a sentir um cheiro ruim, né? Através do pensamento a gente vai enxergar os detalhes das coisas também. Então, se a gente está aqui no domo, a gente começa a sentir um cheiro ruim e a gente só olhar em volta, assim, a gente fala, não sei de onde está vindo. Agora, se a gente pensar um pouco e for, né, nos detalhes, for realmente olhar cada lugar e ver, é daqui que está vindo esse cheiro ruim. A gente vai entender e vai poder remover isso que estava trazendo esse cheiro. Da mesma forma, da nossa vida, a gente precisa entender o que é aquilo dentro de nós que está nos perturbando, o que está nos tirando, incomodando,
O que está causando esse cheiro ruim? A gente precisa enxergar isso, pensar sobre isso, enxergar para a gente poder remover isso, essa coisa, essa mal cheirosa que está causando o cheiro ruim. E a partir disso, poder desfrutar. Né? Porque o que está nos impedindo de desfrutar é simplesmente o que está nos perturbando, o que está nos incomodando, essas impurezas. São os obstáculos para que a gente possa desfrutar realmente dessa vida. There is a beautiful story I heard. Some ants, they go to the, the mountain, or we can say like, yeah, mountain of sugar. What do you say? Açúcar. You mean in Brazil? Pão de açúcar. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Pão de açúcar. And these ants pass and they take pão de açúcar, come back with happy. There was one kind of insect, and he noticed he always go and come back with happiness. I am very sad here. And then they asked, what are you doing here? But he eating the poo. The poo. So they told, what? Why are you here? Come with me. You don't need to. You will enjoy there. You will have many sweets. So he was thinking, maybe they will take me, if maybe I can be hungry there. They will not give anything, so he took little food with him. And then they told there is a mountain of pão de açúcar. Enjoy, eat. He also eat. And they asked, how you are enjoying? And he told, not really, little bit, but not much. And they asked, how is possible? And then he eat more. And then he eat more. How you are feeling now? And he told, yeah, no, not totally, but little bit I have tasted. And then, ant, they have some wise ant and say something is problem. Why he is not enjoying? We all are enjoying, but he is not enjoying. And then one of ant, he asked him, open your mouth. And he opened his mouth, there was one ball of poo in the mouth. He's putting one side. If we are not enjoying, please. Então, Swamiji contando uma história que ele sempre gosta de compartilhar. Tinham umas formigas, né? Um monte de formiga, que elas iam numa montanha de açúcar, no pão de açúcar, né? Uma montanha de açúcar, e, enfim, comiam o açúcar, voltavam para o formigueiro, sempre muito felizes, né? Com o açúcar que elas encontraram. Então, passavam os dias assim, né? Comendo esse açúcar. E tinha um inseto por perto que ele não estava muito feliz, assim, que ele viu que as formigas estavam felizes, né? E esse inseto, na verdade, ele estava, enquanto as formigas estavam comendo esse açúcar, esse pão de açúcar, o inseto estava comendo cocô, né? Então tinha uma montanha de cocô e o inseto esse comia esse cocô, né? E ele notou que as formigas estavam felizes e conversou com elas. Eu vejo que vocês estão felizes o tempo todo e tal. De onde vem essa felicidade, né? Ela fala que a gente vai naquele monte, a gente come o açúcar e deixa feliz. Eu gostaria de... Enfim, elas convidaram, você não quer vir com a gente vê que você não está muito feliz. Tudo bem, eu vou com vocês, né? Só que esse inseto pensou que talvez as formigas não fossem alimentar ela direito e ela levou um pouco de cocô junto com ela, né? Para garantir a comida.
Então, esse inseto chegou lá, sumiu, disse, agora come, né? Comeu o açúcar. As formigas perguntaram, ei, você se sente bem? Sente feliz? Falou, eu sinto, né? Mas não estou muito bem, assim. Sinto, mas não dou muita coisa. Então come mais açúcar. Então, comeu mais açúcar. Me perguntaram, e aí, agora, sente feliz? Tá bem? Tá bem? Falou, não, sei, mas não, mais ou menos, assim, não estou muito bem. Então, sei lá, não estou essa felicidade que vocês estão sentindo. Aí o sábio, a formiga sábia, né? Todo formigueiro tem um sábio, né? A formiga sábia. Ela chegou, deixa eu ver o que está acontecendo. Abre a boca. Né? Aí nisso o inseto abriu a boca e eles viram que na boca, assim do lado, esse inseto estava carregando o cocô dentro da boca. Então ela estava comendo açúcar, mas ainda tinha cocô dentro da boca. We need to, if in our life there is no happiness, according to the flow of nature, according to the law of nature, life is super happy. If we are not enjoying the life, something is there. We are hiding something. Então, de acordo com o fluxo natural da vida, a felicidade é o nosso estado natural. Então, se a gente não está feliz, não tá nesse estado, é porque a gente está escondendo alguma coisa. We need to remove this. First, we need to stop and think, what is the problem? Where is the problem? If you are just, not doing any effort, then we cannot do anything. So that's why the scripture says that, especially in Vedanta philosophy, they say, stop, think. First, try to see the problem. If you know the problem, and then you can able to solve the problem. Então, a gente precisa realmente remover isso, né? Mas primeiro a gente precisa parar, pensar, né? Entender qual é o problema para poder remover esse problema. Né? Então, de acordo com as escrituras, realmente a gente só tem que fazer isso, parar, tempo para pensar, analisar, entender qual é o problema, e no momento que a gente remove o problema, a gente vai entrar nesse fluxo natural de felicidade, de alegria, de desfrute. Yes, even like you are using your viveka, it's not easy to develop this much high viveka in our life because a lot of impurities are there. So that's why Rishi, they trying to find the super viveka. And super viveka is our potential, our Kundalini Shakti. If we connect with this Kundalini Shakti, and when you connect with the Kundalini Shakti, it become active. And Kundalini Shakti has superpower. With the help of this Kundalini Shakti, we can change our life. We can able to remove all this cocoa. Cocô. Então, a gente fala muito de viveka, né? Esse poder de discernimento, entender o que é certo e o que é errado. Mas só isso não é o suficiente. Né? E os rishis, os sábios, eles encontraram uma forma da gente entrar em contato com um super viveka, né? Que é esse potencial interno, que é Kundalini Shakti. A gente não precisa realmente, enfim, se conectar com essa energia, que Shakti ela é super poderosa, né?
E ela é quem vai poder nos ajudar a remover esse cocô, né? Remover esses problemas, essas coisas na nossa vida que estão nos bloqueando de sentir a felicidade. Hari Om.